O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e os tornei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, caríssimo Padre Geraldo, pároco desta paróquia, estamos ainda no tempo da Páscoa. A Páscoa para nós celebramos com muita alegria no domingo, primeiro de domingo da Páscoa, que é o domingo de Páscoa. Mas o tempo da Páscoa para nós é muito importante. Na liturgia, nós não ouvimos nenhum texto do Antigo Testamento. Todos os textos são do Novo Testamento, no tempo da Páscoa. A leitura que ouvimos hoje não é tirada do Antigo Testamento, como nós normalmente ouvimos. Hoje nós escutamos um texto dos Atos dos Apóstolos. É preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma, diz o Senhor através do Espírito ao seu apóstolo, para que Paulo anunciasse a todos, os pagãos, os gentios, aqueles que não tinham ouvido ainda falar sobre Jesus Cristo, anunciasse a eles a boa nova do reino. Nós cristãos celebramos com muita alegria o tempo da Páscoa, porque é o tempo do nosso nascimento. A igreja nasceu depois da Páscoa. Depois do domingo de Páscoa. Aí começou a brotar pelo mundo afora as comunidades, os grupos, as comunidades de fé, que são as paróquias, até os tempos de hoje. E será assim até o final dos tempos. A igreja está presente na história e ficará presente até o final dos tempos. E nós seguiremos aquela promessa, pelo menos ansiosos e esperançosos, aquela promessa que nosso Senhor fez: estarei convosco até o final dos tempos. É promessa de Jesus a todos nós.
O evangelho que ouvimos, tirado do Evangelho de São João, esse trecho nos fala de algo que está no coração de Cristo desde o princípio. Por que é que Nosso Senhor veio a este mundo? Para dar testemunho da verdade. E a verdade está no Pai. Ele veio como filho. Não é um segundo, não é uma outra pessoa, no sentido de que é um Deus diferente. Jesus Cristo é o mesmo e único Deus. Nós cremos nisso. Por isso nós dizemos, quando fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 deuses? Não. Isso nós aprendemos na catequese. Acho que ainda hoje se ensina isso na catequese, não é? Quantos deuses existem? Um só Deus. Em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é o único e verdadeiro Deus. Este único e verdadeiro Deus, a Trindade Santa, que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é que nos garante que a fé que recebemos no batismo seja verdadeira e forte. Nós recebemos no batismo a fé como dom. Recebemos a iluminação do Espírito Santo como dom. Recebemos a capacidade de nos tornarmos membros do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja não é um clube de amigos, uma associação de bairro, um sindicato. A igreja não é um amontoado de gente. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Cada um de nós somos uma parte deste grande corpo de Cristo que é a igreja. E cada um de nós temos uma importante missão neste corpo. Se nós não cumprirmos com a nossa missão, o corpo fica deformado. É preciso que cada um de nós descobramos qual é a missão que Cristo nos deu e como é que nós vamos cumprir esta missão. O Evangelho de hoje nos diz da preocupação de Nosso Senhor com a unidade perfeita, a unidade para a qual nós caminhamos. Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Por que é que nós estamos aqui reunidos hoje? Porque nós ouvimos a palavra de Deus. Não esta de hoje, mas desde quando nós existimos, os nossos antepassados, os nossos pais, avós, bisavós, as nossas comunidades, os nossos sacerdotes, catequistas, anunciaram a palavra de Deus e nós ouvimos. Tendo ouvido a palavra de Deus, recebemos os sacramentos: batismo, Eucaristia, crisma. Quem se casou, o sacramento do matrimônio. Quem quis consagrar a sua vida toda no ministério ordenado na igreja, se tornou padre, recebeu o sacramento da ordem. Alguns de nós já ficamos doentes, correndo risco de vida, recebemos o sacramento da unção dos enfermos. E sempre, não precisa ser todo dia, evidentemente, mas sempre nós procuramos o sacerdote para acusar diante de Deus os nossos pecados, que nos pesam na consciência, embotam o nosso coração e não nos deixam crescer. O pecado faz isso, não nos deixa ser melhores do que somos hoje. Então é preciso receber o perdão de Deus para sermos cada vez melhores. Não, o ser melhor não é para ser melhor que os outros, nem estar acima de ninguém. É para anunciar com mais qualidade, com mais vigor, a vontade de Deus e a obra de Deus neste mundo. Por isso, Jesus Cristo pede esta perfeita unidade para os seus discípulos. Que eles, Jesus Cristo reza por cada um deles, e diz o texto, também por aqueles que irão crer em mim pela palavra deles. E os do futuro, daqui a 300 anos, crerão em Jesus Cristo, na sua palavra? Se nós anunciarmos a palavra de Deus, sim. Mas é nossa obrigação. Os pequenos, como é que vão aprender sobre Jesus Cristo?
nós vamos ensiná-los, nós vamos anunciar a eles a bondade de Deus e o amor de Deus. Nosso Senhor ainda diz neste trecho do Evangelho: tudo isso é para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Qual é o grande objetivo nosso? Nós vamos chegar diante de Deus, todos nós, não é? Neste mundo nós temos que caminhar juntos. Não podemos cada um ir por conta. Somos o corpo de Cristo, somos a igreja de Cristo, caminhamos juntos para Deus. Esta unidade que teremos e vivenciaremos diante de Deus, nós antecipamos aqui na comunidade de fé. A comunidade de fé que é a paróquia. Este é o lugar primeiro. Assim como o primeiro lugar na vida do ser humano é a família. A sua casa, o pai, a mãe, os irmãos, ali se aprende a ser gente, como diziam os antigos, né? Na família se aprende a ser gente. Por isso que a família é importante, para que este aprendizado ele produza os seus frutos. Como homens e mulheres de fé, na comunidade de fé, na paróquia, é que nós aprendemos a ser cristãos, a ser membros do corpo de Cristo, a sermos irmãos entre nós, a termos preocupação com tudo aquilo que Jesus Cristo nos deu, a cuidarmos bem uns dos outros, a cuidarmos bem da criação, a cuidarmos bem daquilo que Deus nos deu como presente, como dom. Por isso, queridos irmãos e irmãs, neste dia, nesta noite, nós nos alegramos, porque nesta casa nós queremos nos encontrar sempre e aqui celebrar o santo sacrifício da missa. O sacrifício da missa é o sacrifício de Cristo. Toda vez que celebramos a Santa Eucaristia, nós celebramos a memória, mas não a memória na cabeça. Celebramos aquela experiência que Cristo fez no Calvário. Entregou a sua vida por nós. Hoje, no altar de todas as igrejas, nós celebramos exatamente esta entrega de Cristo. Se tornou para nós alimento, o Cordeiro vivo, imolado, para o perdão dos nossos pecados, para nos garantir a paz e o bem. Assim, queridos irmãos e irmãs, neste momento, nós vamos continuar este rito da consagração do altar. O altar não é uma mesa como outra. Às vezes, nas igrejas, nós temos um altar de madeira, mas tem que ser uma madeira boa, não pode dar cupim, não pode de vez em quando ter que trocar a madeira, porque senão nós não podemos consagrar o altar. Consagramos o altar, de repente ele se perde, nós destruímos, aí tem que fazer um novo altar? Não, este altar permanece sempre. Como seria bom se os nossos antepassados, avós e bisavós, se estivessem vivos, chegassem na igreja onde eles foram batizados e eles dissessem: olha, eu fui batizado aqui nessa pia batismal. Todo domingo eu vim à missa e participei da Eucaristia neste altar. Não no outro, mas neste altar. Por isso que o altar tem que ser de pedra, firme, segura, para não ser corrompida pelo tempo e nem pela ação de cada um de nós. E existem pessoas que destroem as coisas de Deus. E não custa nada para alguém destruir um altar, uma igreja, o templo onde nós prestamos culto a Deus, o nosso Pai. Vamos seguir agora com muita atenção esses ritos para percebermos que no centro do presbitério está o altar, assim como no centro da vida cristã e da igreja está Cristo. Cristo, Ele mesmo, se tornou altar, Cordeiro, a vítima do sacrifício, e o sacerdote. Cristo se tornou tudo isso na cruz. O altar é símbolo de Cristo, por isso é rígido, forte, não pode ser destruído. Esta pedra sobre a qual nós iremos oferecer o sacrifício da missa hoje, por exemplo, vai ser um sinal para todos nós. Vamos acompanhar com atenção para que
saiamos daqui e voltemos para as nossas atividades fortalecidos na nossa fé, com esperança renovada em Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos permanecer sentados, irmãos e irmãs. Agora eu pediria então que